Olá, olá! Que bom que vocês estão conosco no projeto Mitos versus Verdades do Instituto EPAP. Mais uma vez, minha gratidão ao professor Adriano, ao professor Antônio, dois guerreiros da educação na saúde e pessoas incríveis, maravilhosas, que eu desejo tudo de melhor e agradeço imensamente por sempre me incluírem nos projetos. Eu sou Alexandre Cavalieri. Hoje nós vamos falar no Mitos e Verdades de correntes elétricas terapêuticas. Alguns pontos que são muito importantes. Claro que é possível gravar um Mitos e Verdades de 15 horas das correntes elétricas, mas eu puxei alguns pontos que são aqueles que eu mais recebo questionamentos de colegas, né? Tanto de Portugal, do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos, enfim, de um monte de lugares do mundo. Nós temos a oportunidade de ajudar alguns e agora ajudar muita gente, porque esse material está disponível. Muito bem, eu sou Alexandre Cavalieri, como acabei de falar, sou fisioterapeuta licenciado no Brasil, em Portugal e aqui na Suíça, onde eu trabalho e vivo e consigo, felizmente, fazer esse tipo de trabalho pela internet, né? E conseguir continuar compartilhando conhecimento. Para mim é algo que importa muito. Vamos lá ao assunto, né? Ninguém está aqui para ouvir falar de mim. Vamos lá, gente. Primeira questão: mito ou verdade? Vamos ver. A corrente russa é a única corrente elétrica para fortalecimento. Isso porque ela é de média frequência. Nem vou esperar. Mito. Nem dei tempo para vocês pensarem para não ficar concretizando na cabeça bobagem. Isso não existe, gente. Isso não existe. Esse conceito é um conceito da década de 70. Se você está com o conceito da década de 70, você está com um conceito velho como eu. Eu sou da década de 70. Já estou passado, acabado, né? Então, se você está com um conceito da década de 70, você está igual a mim. O seu conceito é igual a mim, velhinho, acabadinho, barbinha branca, não tem cabelo mais, né? Não dá, não pode ser, gente. Tem que evoluir. Por que que a corrente russa não é a única corrente? Na época, nós tínhamos equipamentos extremamente sem evolução tecnológica. Não é? O que tinha disponível na época que surgiu a corrente russa e que já existia o NMES, né, as correntes de baixa frequência, aquilo na época era muito rudimentar. E aí uma pessoa criou uma corrente, o Dr. Yakov Kots, que contribuiu muito para o desenvolvimento da eletroterapia, sobretudo para treinamento muscular. Ele desenvolveu uma corrente que respeitava a fisiologia das fibras de força. Por isso que na época ele conseguiu ganhar força. Mas depois tudo evoluiu. E as características que ele colocou, que respeitavam a fisiologia, hoje nós podemos colocar com qualquer equipamento. Os mais simples que sejam, nós podemos respeitar as características que ele colocou para o fortalecimento. Uma duração de pulso longa, não é? Que na média frequência isso é simulado de uma outra forma, mas é assim. Uma amplitude alta, uma frequência que é a frequência fisiológica para as fibras brancas. Respeitando-se tudo isso, qualquer corrente elétrica consegue fazer fortalecimento bem feito. E ainda mais, nós sabemos hoje em dia que é preciso fazer um trabalho voluntário, um exercício voluntário, ao mesmo tempo que nós usamos as correntes para fortalecimento, para gerar aprendizado motor. Então, vê, não é a corrente que resolve o teu problema, é a competência que vai resolver o teu problema, é adquirir competências, é estudar. Não é comprar equipamento caro que resolve o teu problema. Teu problema vai ser resolvido com a tua competência melhorada. Aí sim, você vai fazer sucesso. Claro. Então, risca. Corrente russa não é a única corrente que serve para fortalecimento.
O fato de ser de média frequência diz absolutamente zero. Zero na escala de importância das correntes elétricas de fortalecimento. Ser de média frequência ou de baixa frequência muda zero. Zero. Ok? Então, se você ainda tem dúvida, vai estudar. Pega os artigos mais recentes e você vai ver que vale a pena. Ou faça um curso de qualidade, como o Instituto EPAP oferece inúmeros, ok? Próximo. Muitas pessoas fazem contato comigo sobre isso. A especificidade, que é obrigatória para os treinamentos musculares, deve sempre considerar frequências e intensidades específicas para a utilização das correntes excitomotoras, baseado nos tipos de fibras musculares. Ok? Tá lá. Uma afirmação longa, um conceito. Será que ele é verdade? Quando é muito longo assim, a gente desconfia, né? Mas é verdade! Essa é verdade. A especificidade, né? Quando nós vamos elaborar treinamentos, a especificidade é fundamental, fundamental, fundamental. Nós temos que pensar na especificidade com muita seriedade. Eu tenho atividades que são específicas. A pessoa vai fazer uma tarefa motora, não é? Aquela tarefa motora tem que ser treinada. As bases para se chegar até aquele movimento mais complexo tem que ser treinado. Isso é especificidade. Quando eu vou utilizar correntes excitomotoras ao mesmo tempo, eu preciso respeitar uma outra parte dessa especificidade. Que tipo de fibra muscular essa atividade demanda? Que tipo de fibra muscular essa atividade demanda? Fibra branca, branca pura, vermelha? E aí eu tenho que adequar as frequências ou a frequência que eu vou utilizar das correntes elétricas ao tipo de atividade que eu quero fazer. Isso é fundamental. Eu não posso colocar qualquer coisa para estimular o músculo eletricamente e fazer uma atividade motora específica. E tomara que toda atividade motora que você for fazer com o seu paciente seja específica. Não é? Tem essa característica de especificidade, isso é fundamental. Mas a eletroestimulação, para ir junto, tem que ser também específica. A eletroestimulação tem que respeitar o tipo de fibra muscular que vai ser trabalhado com aquela atividade motora que você propôs, baseado nos seus objetivos que vem a partir da sua avaliação. Então, nada cai do céu. Eu tenho que saber avaliar. Depois, eu tenho que determinar bem os objetivos em cima da minha avaliação. E depois eu vou colocar os recursos que podem me ajudar a atingir os meus objetivos com mais qualidade e rapidez. E aí, quando eu falo de treinamento muscular, a especificidade é fundamental. Isso eu estou falando de fisiologia do exercício, tá, gente? Então, são conceitos que ajudam a gente a errar menos e que são da fisiologia. Também é da fisiologia, da neurofisiologia, saber que cada comportamento motor é executado por um tipo de fibra muscular e a transmissão neural desses neurônios, né, desse tecido nervoso que vai chegar até essas fibras, ela tem velocidades diferentes, ela tem frequências de disparo diferentes. E então nós temos que buscar, com os recursos físicos, com as correntes excitomotoras especificamente, buscar adequar a frequência de disparo do corpo com a frequência de disparo do equipamento. Veja que não é o oposto, gente. Eu tenho que adequar a frequência do equipamento à frequência do corpo, à
fisiologia. Se você não faz isso, você não está fazendo nada. E se você nem entendeu nada do que eu falei até agora, você está precisando realmente fazer um curso de atualização. Tem que aprender isso. Senão, você está realmente no sal. Não é? O que o sal faz? Desintegra a gente, né? Vai tirar toda a nossa água, vai ressecar inteiro. Você não quer entrar no sal, tá? Vai estudar que é melhor. Próximo. A eletroanalgesia pode ser utilizada durante os exercícios terapêuticos, sobretudo em articulações com degeneração. Eletroanalgesia durante o exercício terapêutico. Essa afirmação, será que é o quê, hein? Mito ou verdade? Verdade top, atual, pautada em ciência, com evidências científicas. Se você é uma pessoa que se preocupa em fazer tratamentos baseados em evidência e não utiliza eletroanalgesia, durante exercício em pacientes com artroses, com artrites, você realmente está fora do planeta. Você fala que você é atualizado, que você se baseia em ciência, mas você não está baseado em ciência, não. Você está ignorando a ciência se você não usa isso. Isso é muito importante. Isso faz uma diferença enorme para o ganho de mobilidade, para o ganho de segurança para a realização dos movimentos, para ganho de força, para ganho de funcionalidade. Então, se você ainda não usou, se você não leu nada sobre isso, mas você gosta de falar mal das correntes elétricas, da eletroanalgesia, choquinho não faz nada e tal, olha, vai estudar. Vai estudar. Você está precisando estudar. Porque seu paciente está sendo prejudicado por você. Você não usa as coisas que são realmente boas, pautadas em ciência, que estão disponíveis. Muito bem. Mais um. Depois da individualização dos parâmetros de eletroanalgesia, devemos seguir sempre os mesmos parâmetros para um mesmo paciente. Olha, primeiro você individualiza, certo? Considera aquele paciente, aquele utente e traça o melhor para ele. Aí você vai usar os mesmos parâmetros daí para frente. Parece tranquilo, né? Mito ou verdade? Toma. É mito. Se eu continuar usando os mesmos parâmetros, depois de 2 ou 3 terapias, eu já não tenho mais resposta adequada terapêutica. Então, eu tenho que individualizar? Claro, mas eu tenho que corrigir, que mudar, que alterar os parâmetros, de preferência, né, a cada terapia. Então, eu fiz na primeira terapia com alguma característica. Durante essa terapia, você tem que alterar também, porque ocorre acomodação, ocorre uma redução da resposta. Então, a gente muda pelo menos a amplitude, tem que mudar. Mas de uma terapia para outra, eu não posso manter, por exemplo, a mesma frequência da corrente elétrica. Porque o cérebro não vai continuar respondendo da mesma maneira que ele respondeu a primeira vez. Ele se adapta, ele se acomoda a isso. Positivo? Então, nós temos que individualizar sempre e trocar a cada terapia. Não precisa ser eternamente uma diferente. Você pode fazer 4, 5 estimulações diferentes e depois você volta para a primeira. Não tem problema nenhum. Mas eu não posso ficar vários dias seguidos oferecendo a mesma coisa para o meu utente. Ok? Então, individualizou? Top, maravilhoso. Aí é só manter isso? Não! Tem que corrigir todos os dias, tá? Muito bem. E aí, para nós finalizarmos esse mitos e verdades,
Uma pergunta Encontrei que isso na internet aparece sobre esse mitos e verdades. muito. Pacientes com dores crônicas devem receber analgesia com TENS acupuntura. Pacientes com dores agudas devem receber tratamento com TENS convencional. Isso aparece toda hora. Toda gente me pergunta isso. Por quê? Ah, porque eu tenho um livro de 2005 que está escrito isso. Ah, eu tenho um livro de 2012 que está escrito isso. Ah, eu tenho um livro de 2001 que está escrito isso. E tem um monte de livro escrito isso. Então, pronto. Se está escrito no livro, é verdade. Vamos lá ver. Opa, é mito, rapaz. É mito. Puxa vida. É mito e já tem muito tempo que isso é mito. Primeiro, nós não usamos mais essa nomenclatura. Nós falamos eletroanalgesia de baixa frequência e eletroanalgesia de alta frequência, respectivamente, aí, para as duas modalidades de TENS que nós falamos. Tá? Por quê? Porque também não é só o TENS, qualquer corrente que faça eletroanalgesia faz a mesma coisa. Qualquer corrente que faz eletroanalgesia faz a mesma coisa. Então, a mesma coisa que nós falamos lá para a corrente russa, mais para trás, não é? Serve igualzinho, é a mesma coisa. Eu tenho que adequar as frequências, eu tenho que mudar sempre, como eu acabei de falar no mito anterior aí. Agora nós estamos falando um passo adiante. Eu posso individualizar? Sim, eu devo individualizar. Depois, eu sigo a mesma prescrição? Não, eu tenho que atualizar. Agora nós estamos um passo adiante. Eu posso usar, então, aqueles pré-programas? Eu TENS acupuntura ou TENS convencional? Muitos equipamentos ainda usam essa nomenclatura, tá? Não é crime, mas ela é desatualizada, né? E usar o acupuntura para quem tem dor crônica muitas vezes não funciona. Por quê? Porque nós temos um tipo de opioide liberado pelo TENS acupuntura ou pela eletroanalgesia de baixa frequência, que é mais bonito falar assim, é mais atual, né? Eu tenho substâncias liberadas no cérebro, né? No sistema nervoso central, para prolongar a analgesia pela eletroanalgesia de baixa frequência, que há muitas pessoas que são resistentes a isso, a esse tipo de opioide. Então, essas pessoas não respondem à baixa frequência. E tem um outro detalhe. Tem muita gente que recebe prescrição de usar opioide, tipo Tramal, Tramadol, essas coisas assim. Então, a pessoa está usando o opioide. A baixa frequência, né, eletroanalgesia de baixa frequência, não consegue atuar nessas pessoas. Por quê? Porque a pessoa já usou via oral uma quantidade enorme daquele opioide. Se ela usa essa quantidade enorme desse opioide, não tem como o que o equipamento vai liberar se ligar a receptores. Então, isso não dá, não vai dar certo. Ah, o que eu faço para ajudar esse utente? Eu uso uma outra modalidade de eletroanalgesia, a alta frequência, que para o TENS, muitas vezes as pessoas chamam ainda de TENS convencional. É eletroanalgesia de alta frequência. Tá bem? Então, isso é algo bastante importante para se considerar, porque há muita gente que vai no piloto automático e faz bobagem com a saúde dos pacientes. Eu tenho que buscar a resposta. Nós temos muita ciência que embasa a utilização de correntes elétricas para analgesia. Muita ciência. Tem muitos estudos. Se você ainda é do grupo que fala que choquinho não serve para nada, você está muito desatualizado. Você fala isso e depois diz, eu me baseio
em evidências. Então, você não se baseia em nada, você não sabe ler, eu não sei o que está acontecendo com você. Mas você precisa estudar mais, porque tem muito embasamento científico mostrando isso que eu falei aqui. A baixa frequência libera alguns tipos de opioides que há pessoas resistentes ou é medicação muito forte. Então não adianta a gente querer usar isso. Não vai fazer efeito. Por quê? Porque os opioides liberados não têm onde se ligar. Eles vão ser eliminados. Não serve para nada. Por quê? Ou a pessoa tem resistência ou a pessoa já tomou muito daquilo pelo remédio. Então, nós precisamos somar o efeito, mudar a forma de fazer a eletroanalgesia e aumentar a capacidade dessa pessoa responder à dor. Tá bem? Então, eu espero ter colaborado um bocadinho e fica aí mais um pôr de sol maravilhoso daqui da região onde eu vivo, na Suíça. Um beijo para vocês. Continuem acompanhando essa série de mitos e verdades que tem coisas maravilhosas saindo para vocês. Obrigado, gente. Até mais.